A mecânica newtoniana não tinha observador. O Einstein colocou os cristãos lá para observar. Só que ele não pôs o cérebro do observador. Ele só pôs um black box. Né? A quântica que colocou. O Niels Bohr gostava de dizer, né? Nem todo mundo aceita. Eu gosto muito do Niels Bohr. Eu acho que ele era um cara espetacular. Ele falava exatamente isso, que a mecânica quântica colocou o observador no universo, né? Nicolério, você também no seu trabalho você começou também muito a olhar também para o lado humano da coisa, eu percebo isso. E você deu algumas afirmações que são meio assustadoras, como por exemplo, eu vi você falando que pela questão do digital, enfim, toda essa coisa que você está vivendo hoje, a gente pode não só ficar mais burro, mas isso de alguma maneira afetar a humanidade como um todo, ou seja, a gente passar isso para frente. Como assim? Você viu ontem a notícia que saiu na Universidade de Chicago, Northwestern, em Chicago? O quê? Pela primeira, a Northwestern faz exames de... Eu não sou adepto completamente de QI, né? No Brasil a gente chama, né? Coeficiente de inteligência, né? A Northwestern faz esses exames, acho que desde a década de 50. Essa é a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior, né? Mas a queda é brutal. É muito? Ontem, pelo menos nesse estudo, eu ainda não consegui ler a notícia é velha, talvez a nova seja... Essa aqui eu acho que é outra. O que você deve estar se referindo é uma notícia de meses atrás, onde uma outra universidade, que eu não estou lembrando qual, eu estou bloqueando aqui por alguma razão, estudou o vocabulário dos alunos do ensino médio americano. E ele está caindo para na década de 50. Tá? Esse estudo do Northwestern, eu não consegui ler ainda os detalhes do estudo, não deu tempo, porque eu li um outro estudo que eu já vou comentar logo a seguir, que é muito mais assustador, mostrando uma queda pela primeira vez na história, nos registros deles de 8 décadas, eles têm uma queda de IQ nos estudantes americanos. E saiu um mega de um relatório, né, porque os caras ficaram assustados, porque eles nunca tinham visto isso, porque a tendência era o crescimento contínuo do IQ nas últimas 9 décadas ou 8 décadas, né? Só que assim, na sexta-feira, de madrugada, eu estava terminando de escrever meu livro, foi até uma coincidência brutal. Eu terminei de escrever meu livro de ficção científica, a última prova, né? Legal. E eu estava contando o que vai ser o mundo em 2036, que é logo aqui. Eu acho que eu comentei com você outra vez. É distópico? Ele é distópico, mas ele tem um final... alvissareiro. Não romântico. Eu acho que ele sugere uma saída, mas eu não vou poder contar porque eu estrago a história. Mas enfim, na sexta-feira de madrugada eu estou lá escrevendo a minha distopia. Lá tem um aviso eletrônico quando sai o artigo de uma revista, aparece, a Lancet, né? Os caras, a Fundação Gates financiou um estudo global de vários centros de pesquisa para tentar ver se a Organização Mundial da Saúde estava com razão do número de pessoas afetadas por doenças do cérebro no mundo. Antes da pandemia, 2017, se não me engano, o número é 1 bilhão. Por isso que eu chamei o meu projeto de Treat 1 Billion, né? Porque a OMS tinha falado, olha, tem pelo menos 1 bilhão. Só que no final do ano passado, a OMS chegou, olha, a pandemia, outros fatores, nós estamos chegando em 2. Pois bem, o artigo do Lancet, que eu também não consegui terminar de ler ainda inteiro, relata que quando eles incluíram 37 doenças que a OMS não incluiu a mais no pool de todas essas doenças, 3,4 bilhões de pessoas sofrem de algum distúrbio do sistema nervoso central. Mas nós estamos, por exemplo, ansiedade entraria nisso? Claro, distúrbio de ansiedade e depressão, claro. Não, mas então, depressão... Então, eles erraram esse número, hein? Não, 43% da humanidade, para pensar nisso. Não, é assustador, mas assustador. Eu chutaria que é, assim... Pelo que eu tenho visto da minha bolha, pela metodologia... pela nossa bolha parece bem mais. Não, mas a pandemia, tudo que aconteceu na pandemia, o próprio vírus ser neurotrópico, né, de atacar os vasos sanguíneos do cérebro, eles falam, acidentes vasculares, derrame, em jovens, explodiu no mundo. Caramba. No mundo inteiro, por causa do vírus entrar no cérebro e destruir as células endoteliais, né, dos vasos sanguíneos e, sangra, né? Então, nós estamos falando de algo que, como eles próprios comentam, não existe país no mundo que pode dar conta de métodos tradicionais de uma avalanche de casos como essa, entendeu? É metade da humanidade. Nós vamos ter que achar... Nós vamos ter que achar formas, outras, né? Primeiro para melhorar o cenário, segundo para melhorar as causas, né? Que é o grande problema. Ninguém está pensando nas causas. E segundo, para dar conta da demanda dos sistemas de saúde que você vai ter. Né? Mas o que eu queria entender, Nicolé, diz assim, uma coisa, você deve lembrar disso, quando o brasileiro tinha uma coisa do gabiru,
que era uma subespécie nova, não sei o quê, que era pequeno. Depois a gente entendeu que, na verdade, era uma coisa muito... tinha má alimentação. Claro, não. E não é uma coisa que era geneticamente passada pra frente. Não, eu entendi. A minha dúvida é... Isso é uma coisa... Óbvio que é gravíssimo, é um problema que vai afetar a evolução tecnológica, tudo que a gente pode imaginar, mas você acredita que isso pode, de alguma maneira... passar para frente uma involução do cérebro humano? Veja, já existem vários estudos, também não é a minha especialidade, mas eu tenho lido mais e mais por causa do livro anterior que eu escrevi, de ciência mesmo, né? Mostrando os efeitos do vício digital, que é como é chamado, né? É o uso, a imersão excessiva por várias horas por dia em lógica digital. Pela plasticidade, uma das teorias que eu tenho, pelo fenômeno de plasticidade, se você der para o cérebro quer otimizar a sua chance de sobreviver no mundo que tem aqui fora. Se você informar o cérebro indiretamente, você não precisa falar, você informar indiretamente, todas as recompensas, todas as melhores chances de você ter a chance de sobreviver são ligadas a você se comportar de uma maneira digital, binária, o cérebro vai falar, ok, é isso que eu tenho que seguir. Se eu não seguir essas regras, essas estatísticas do mundo, eu tô frito. Eu não vou conseguir sobreviver e não vou conseguir passar o meu DNA. Tá? Então, o que a suspeita, depois de tudo que eu li... Por exemplo, você deve lembrar da Sheryl Tucker, que foi a psicóloga que trabalhava no Media Lab do MIT e era a maior defensora de uso de computadores, né, na educação, escambau de bico. Conheci ela... em alguns corredores, em algum lugar, de algumas conferências dos Estados Unidos, 7, 10 anos atrás, não me lembro exatamente, eu vejo ela publicar um livro Together and Alone. Ou seja, ela começou a examinar e interrogar jovens que viviam no mundo virtual, não tinham contato social, né? A vida inteira era decidida na frente de um computador. E ela começou a descobrir distúrbios de ansiedade, depressão crônica. E ela é uma psicóloga renomada e ela foi uma das grandes proponentes da disseminação do uso de sistemas digitais. Ela reverteu a posição dela. De uma coragem tremenda o que ela fez. Publicou esse livro. Mas que também era quase que obrigatório, né? Porque hoje a gente entende... Muito mais do que a gente entendia. Mas eu sempre cito ele porque... Ele é um cara muito injustiçado, o Joseph Weizenbaum, que é o pai do primeiro... A bisavó do ChatGPT, a Elisa, foi inventada por ele no MIT. Maravilhoso. A Elisa. Eu não sei se você conhece a história... Um dia, o Joseph Weizenbaum... Você não usou isso? Não, o que é? É o primeiro chat interativo. Ele, na época que eu usava, era pro Apple II. Cara, era uma terapeuta. Isso. Que você conversava com ela. Era maravilhoso. O sensacional é que ele nunca teve essa intenção. Tá? A Elisa era um experimento. Ele era um cientista computacional no MIT nos anos 60... trabalhando como... Você trabalhou com o Apple II, você sabe. Eu fiz a minha tese inteira com 26 Apple II com 64 kbytes. Tá? Eu tinha aquela placa extensora que não fechava a tampa. Não fechava a tampa, você tinha que pôr no slot, né? Nossa. E quando sempre que um aluno meu chegava no laboratório, né? Nós tínhamos uns computadores lá, o cara chegava olhando, putz... 64 gigabytes de RAM, não vou conseguir. Eu falava, filho, deixa eu mostrar minha tese para você. Lá no Material e Métodos. Aí de novo o brasileiro. Aí ele chegava para mim e falava... É o lado gambiarra do... Ah lá, é esse daí que era a Elisa? Esse era a Elisa, exato. Então... Mas o plano do Weizenbaum era testar com os estudantes, né, como é que eles iam reagir interagindo, porque ele criou o primeiro sistema interativo, né? Aquela tela verde, né? Fósforo verde, não, é sensacional. Pois bem, um dia o Joseph Weizenbaum, que era do meu time, ele chegava tarde no laboratório de manhã, 10, 11 da manhã, ele entra mais cedo, porque tinha uma aula, 8 da manhã lá, e a secretária falando com a Elisa. Aí ela olha pro Joseph, ele fala isso no livro dele. Ela virou para ele e ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, como assim? Meu escritório, eu tenho uma aula, eu vim aqui arrumar meus designs. Ele falou, não, esse é meu horário com a Elisa. Nossa. A mulher jurava que ela tinha uma psicoterapeuta de verdade por trás do fósforo verde, entendeu? E que ele estava interrompendo a relação privada, a sessão privada. E ele começou a perceber que os alunos dele não saíam mais da Elisa. Caramba. Em vez de fazer o barato que eles faziam. E ele escreveu um livro sensacional e ele virou um pária.
apesar dele ser um dos grandes pensadores do início dessa área, né? Ele começou a ser rejeitado. Ele começou a ser, deixou de ser convidado, os caras rejeitavam os grants dele, porque ele começou a alertar. Ele falou, olha, não é um impacto zero. Se a gente começar a pôr as pessoas em contínuo contato com essa nova tecnologia, nós vamos afetar o comportamento dessas pessoas, né? E ele previu, né? Só que ele teve que voltar para a Alemanha. Tá? Aí eu imagino também tem um componente comercial importante, tá, né? Não, sem dúvida, mas o que eu acho bacana é que esse cara era um dos papas do barato, tá? Junto com todos os nomes que a gente conhece, né, da área de inteligência artificial, ele era um dos bambambãs no MIT, tá? E ele teve essa, eu diria, não é mais do que coragem, hombridade, né, honestidade científica de verdade, de relatar o que ele estava vendo no laboratório dele, né? E pagou um preço altíssimo por isso, né? Mas ele continuou escrevendo os livros dele e nunca voltou atrás no que ele falou, né? E essa discussão, acho que nós estamos no momento mais pertinente dela, porque nós vamos ver agora com os chat GPTs da vida, muita gente com terapeuta, com namorado, com namorada, com diagnóstico. Eu vou te contar uma coisa, enfim, eu recebi mensagens no Instagram, sei lá, onde gente falando assim, não, à noite eu reviso meus casos clínicos, residente, eu acho. Joga lá no chat. Para saber qual é o diagnóstico. Eu olhei para aquilo e falei, não, peraí, não é possível. Preocupante, assustador. Ou então alguém falou para mim, não, eu não faço mais lição de casa. Eu chego e, né, jogo lá. As universidades americanas estão criando grupos para tentar descobrir fraude acadêmica. Vai ser tanto difícil, né? Vai ser bem difícil, né? Nicolés, é pior do que isso. A gente começa a ver agora, você já deve ter recebido, assim, sim, revisão de pares. Feita por... E o cara... Sabe o que é mais bizarro? Revisão de pares é o seguinte, você faz um trabalho científico e esse trabalho ele precisa ser mandado por alguém que não gosta de você, não conhece você e vai revisar esse trabalho. Ou nem te conhece, né? Assim, você é um par no sentido de que você é um colega. Eu sou um neurocientista, você é um neurocientista. Então, você vai revisar aquilo para ver se aquilo tem algum valor Mas mesmo. Posso dizer como meu pai era juiz de direito, né? Quando eu contei para ele como isso funcionava, sabe como ele dizia para mim? Miguel, você é o dono de uma startup de refrigerante mandando a sua melhor fórmula para Coca-Cola e a Pepsi dizerem se é bom ou não. Maravilhoso. Um juiz de direito pegou matou a pau isso aqui. Mas o que eu acho mais bizarro, Nicolés, é que assim, como é que isso está sendo pego hoje? Porque o cara, ele manda e nem lê, porque quando você lê, a primeira frase é a seguinte, eu acho que você poderia mandar a frase desta forma, e escreve a frase, ou seja... Aí fica nítido que é um chat GPT. Eu peguei... O cara nem leu antes de mandar. Olha, eu vou te contar isso muito antes, 14 anos atrás, num trabalho importantíssimo nosso, que foi publicado no final, eu peguei 2 revisores que usaram o mesmo material. Eles se comunicaram. E eles foram tão absolutamente imbecis que eles escreveram o texto que um deles escreveu e o outro só mudou umas palavras. Quando eu pus as coisas juntas, a estatística era absolutamente brutal. Eu mandei para o editor, falei, olha, eles estão rejeitando o trabalho porque eles combinaram entre o que é proibido, tá? Se você é revisor de um paper, você não pode falar com outro revisor do mesmo paper. Entendi. Tem que ser independente a revisão, né? Então, até o peer review hoje, que eu estou nisso há 40 anos, né? E é sempre o revisor 2 que enche o saco. São 3 revisores, geralmente. Eu brinco que é sempre o número 2, né? Mas o primeiro adora, o terceiro fala, não, tudo bem. E o 2 fala, não, eu acho que tem um probleminha aqui na vírgula, né? Coloca os o problema desses são os conflitos de interesse que existem. Porque a maioria dos pessoal na academia americana tem a sua empresa, tem consultorias para a empresa. Imagina você manda um paper lá, cujo conteúdo destrói o business plan da empresa que ou ele tem ou ele assessora. O teu exemplo o exemplo do teu pai foi maravilhoso. Não, meu pai pegou matou. Quando eu contei o que eu passava, porque você manda um trabalho, por isso que todo mundo fica muito pé da vida quando alguém vai lá e usa o Twitter para falar, olha, implantamos alguém. A gente tem que fazer o trabalho, a gente tem que analisar, escrever, leva 1 ano, no mínimo, para o cara, os revisores revisarem, a revista falar que está ok, só aí, em teoria, você pode falar do que você fez, entendeu? Esse é o protocolo. Então, se você tem um resultado hoje, você só vai publicar esse barato em 2025. Exato.
Só que agora os pesquisadores americanos estão falando, sabe uma coisa? Acabou. A gente tem essa história desde de Darwin, né? Isso. O cara quer fama, quer dinheiro para mais pesquisa, por que ele faz isso? Não, quem fez isso? Não, quem fez isso é porque quer aumentar o valuation da sua empresa, é óbvio. Darwin segurou um pouquinho. Não, Darwin tinha medo da repercussão. Ele segurou, né? Segurou quando o Wallace anunciou que ia publicar. Foi questão de uma semana. Foi, né? E ele falou que não leu o Wallace por uma semana. Eu acho que é verdade, mas a razão que ele tinha muito receio, o Darwin vinha de uma família aristocrata, o avô dele era um cientista famosíssimo na Inglaterra, da elite, então ele tinha muito medo de que se ele falasse alguma besteira, o peso de toda, né, desmoronava a reputação da família inteira, né, e ele era um homem muito digno, né. Tem um livro muito bom de um pesquisador brasileiro, chama Luiz Mors Cabral, acho, agora esqueci o nome dele, horroroso isso. Mas ele escreveu sobre a importância do Brasil para o Darwin. Com a viagem do Beagle, né? Tanto na viagem do Beagle, quanto depois para conseguir comprovar a teoria das coisas aqui do sul, lá do... Não, e quando ele parou no Rio de Janeiro, ele tem uma descrição de quando ele desce do navio no Rio de Janeiro, é sensacional, porque ele viajou, né? Ele viajou com um navio e foi até as Galápagos, né? É um diário de bordo desse livro, é sensacional, né? De ler. Luiz Mors Cabral mesmo. Sim, mas agora imagine, eu fico pensando, é um bom exemplo que você trouxe, imagine o Darwin olhando hoje para os caras que escrevem papers pelo chat GPT. Nossa. O cara passou 30... E outra coisa, eu fiz essa piada no meu departamento, ninguém riu. Mas eu vou fazer aqui, porque fora do meu departamento... Ou ela é muito boa, ou ela é uma desgraça. Vamos lá. Eu já não estou no departamento, eu sou agora emérito, então eu posso falar toda a minha história. Aliás, eu acho que eles morrem de medo de eu fazer. Imagina hoje, no mundo acadêmico americano ou brasileiro, não importa, você chegar para o seu chefe de departamento, ou seu reitor, ou seu diretor da faculdade, eu preciso de um sabático para escrever meu livro. Eu sou o Mr. Darwin, tá? Você é o chefe de departamento do Mr. Darwin. Reitor, eu preciso de um sabático para escrever o meu livro que vai mudar a história da biologia. O reitor, maravilha. Você vai falar, nossa, muito bom. Quanto tempo você precisa? 28 anos. Eu não vou produzir nada, eu não vou publicar nada, eu não vou dar uma aula, né? Todo mundo do meu departamento ficou olhando assim, né? Porque o cara tava lá, o reitor, o diretor da faculdade de medicina, né? Mas eu era o brasileiro da turma, então eu tinha o meu disclaimer, né? Sim. Eu vou contar outra boa que eu também nunca contei. Essa eu acho que está na hora. Imagina o que o reitor ia falar para o Mr. Darwin. Vai dar sua aula, vai publicar seus papers, né? Total. Quando que nós íamos ter um cara parar 2 décadas para pensar o Mr. Isaac Newton, a peste chega em Londres, o cara fala o quê? Vou para minha casa de campo, porque eu não quero morrer de peste. Vou para casa de campo e vou lá escrever o Princípio. Quando que um ser humano ia ter tempo para pensar, para escrever uma obra como... Não é nem paciência, quando é que ele ia sobreviver no mundo acadêmico moderno. Porque eu sempre falo, o professor no Brasil, universitário, ele recebe por um emprego, mas ele tem 5. Ele dá aula, tem que buscar dinheiro, ele tem que fazer extensão, né, fora da universidade, ele tem que fazer todo o trabalho administrativo, né, e ele tem que ser cientista. São 5 empregos com um salário merreca de um emprego, né? Isso aí é uma questão que eu trago sempre, porque é uma questão de projeto de nação. Quando é que você vai conseguir criar inovação científica e tecnológica se as melhores mentes do país têm que fazer 5 empregos por pelo preço de um? É meio impossível, né? É meio impossível. A outra piada que eu tenho do meu departamento era assim, um dia, quando eu cheguei na Duke, né, que é uma mega universidade, eu era o primeiro brasileiro, né? Imagina, os caras do meu lado assim na porta, fulano, Caltech, ciclano, Yale, outro ciclano, MIT, meu laboratório vinha logo depois do cara, Universidade de São Paulo. Que é bom, mas que os caras não sabem onde o Canadá, né? Minha primeira aula para o profissional nos Estados Unidos, no mega meeting, quando eu era postdoc ainda, tá? 93. Termino a aula, vem um cara para mim na Califórnia. Nossa, sensacional. Você e o John Chapin registrando 48 neurônios ao mesmo tempo, animal desperto. Isso é maravilhoso. Onde você estudou? Ninguém sabia quem eu era. Eu falei, Universidade de São Paulo, em São Paulo. Ele falou, São Paulo? Que parte da Califórnia é isso?
Falei, mais ao sul. Um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais ao sul. Isso era um cientista, não era um Zé Mané da rua, tá? Né? E eu tava na Califórnia, eu acho que ele era da Califórnia. Mas você vê, né? Mas a outra história é a seguinte. Quando eu cheguei lá, todo aluno que fazia... né, mandava para ser aluno de pós-graduação do exterior, foreigners, né, pessoa do exterior, para aquele departamento, chegava todo papelada que exigia, taxinha de $50 que o cristão tinha que pagar, e o CV dele ia direto para lixo e uma cartinha automática de rejeição, não entrava ninguém de fora. Só que de repente tinha eu, que vinha do Brasil, e tinha um outro professor que era da Austrália, que era muito pior do que eu, casca de ferida, muito pior que eu, Peter Reinhardt, sensacional, mas um caso que ele viu é genial. Aí nós chegamos para o nosso chefe de departamento, quando a gente viu isso, um monte de aluno chinês, indiano, né, até canadense, os caras pegavam o negócio e jogavam fora, porque não vem da Harvard, não vem da Yale. Mas isso era um preconceito porque não estava na Ivy League ou era preconceito? Não, era um preconceito xenofóbico ali, dos caras que rodavam, não o chefe de departamento, mas os caras que rodavam a pós-graduação local, tá? Aí nós chegamos, eu e o Peter, e falamos assim, nós vamos criar o Comitê Internacional de Pós-Graduação do departamento. Um australiano e um brasileiro. Porque daqui para frente, ninguém vai pro lixo sem ser analisado. E começamos a admitir aluno da Índia, aluno da China, aluno do escambau de bico, tá? Aí eu tô numa reunião com um cara que ele se autodenominou o líder do departamento, né? Era uns 6, 8 anos mais velho que eu. E ele falou assim para mim, vocês querem admitir no meu departamento essa moça da China? Da Universidade de Beijing? Quando foi isso, Miguel? Isso foi em 93, 94. Não, eu fui lá em 94, 95. Eu falei, fulano, essa moça entrou em primeiro lugar num vestibular com algumas centenas de milhões de caras aos 17 anos. No vestibular que ela entrou em primeiro lugar, você não passava, mas nem na rabacoeira do quadro. Não interessa que você vê do Caltech, do Cornell, o que esta moça passou para chegar onde ela chegou na China, tá? O seu currículo não vale absolutamente nada comparado com o dela. Aí o departamento... Eu não tinha tenure, eu era professor assistente, uma merreca, e tinha uma professora muito minha amiga na minha frente, né? Aí o cara virou assim para mim, como você ousa? Eu falei, da onde eu venho, a gente ousa. E o cara achou que eu ia partir... Nunca, né? Eu nunca ia partir pro palco o cara, porque eu nunca fiz isso na minha vida, mas... Segundo a minha professora, a razão pela qual ele calou a boca é que, quando ela olhou para mim, ela pensou que tinha um olhar de sucuri saindo do meu olho em direção ao cristão que estava do meu lado, que queria rejeitar a moça, porque ela vinha da China. Caramba. Tá? Ela foi, entrou, graduou e hoje sabe, a professora muito mais... E você ganhou um amigo. É um grande amigo. Só que quando eu cruzava com esse cara o resto da minha carreira no corredor, ele dizia... Ele não cruzava o mesmo corredor comigo, porque eu acho que o olhar da sucuri foi de verdade, entendeu? Mas esse era o para pensar. Esse era o grau de preconceito, de hostilidade que você tinha que, como estrangeiro, para ultrapassar, para começar a ser respeitado, tá? Porque ele achou que eu e o outro cara, porque era um australiano e um brasileiro... Entrar na briga, né? Entrar na briga. Porque o australiano e o brasileiro... Imagine que vocês sabem escolher gente de talento. E nós escolhemos gente que revolucionou o departamento, entendeu? Não, fora que a diversidade de histórico de vida, cabeças diferentes, o que adiciona... Não, eu tinha o meu primeiro aluno, o mais divertido, por causa desta briga, o meu primeiro aluno veio de Idaho, era um filho de paquistanês, um paquistanês americano, o pai dele era o chefe do departamento de economia da Universidade de Idaho. O pai dele andou naquela marcha quando teve a divisão do Paquistão com a Índia, sabe? Centenas de milhões de pessoas tiveram que caminhar pelo país inteiro. Bom, esse cara virou chairman do departamento de economia da Universidade de Idaho. E o filho dele veio estudar comigo. Porque ele chegou no departamento vindo de Idaho, ninguém queria que ele fosse estudar. Hoje ele é professor titular da Princeton, tá? E aí o meu laboratório era o seguinte: eu do Brasil e ele de Idaho. Então o apelido subterrâneo do nosso laboratório era o laboratório de Nowhere.
Não para nós, ninguém falou na nossa cara, né? Mas por baixo do pano, eu descobri anos depois, né? Só que assim... esse laboratório Far, Far Away. Far Away. Só que esse moleque publicou na Nature, na Science, hoje é um mega de um cientista neurocognitivo, né? O meu primeiro aluno de graduação, Asif Ghazanfar. E toda vez que a gente se encontra, a gente conta a mesma história um pro outro, né? Porque falavam sempre pra ele, você é louco. Você vai trabalhar com um brasileiro. Aí ele falava pra mim, mas o cara faz o que eu quero fazer. Aí os caras, não, isso é um absurdo, você não vai ter carreira, você não vai ter nada. O cara não sabe onde ele tá, ele caiu daqui de paraquedas. Ele é o cara que nós contratamos para preencher a vaga de quem não vai ganhar tenure. Né? E era uma verdade, né? Porque assim, o preconceito que você tinha lá, ele... estando com você também acaba sentindo isso. Mas o moleque tem cojones, entendeu? Você chegou lá e nós fizemos o que nós fizemos, porque assim, chegava às 5 da tarde, os grandes, né, do Caltech e da MIT iam embora. Nós íamos até as 2 da manhã. No outro dia estavam lá de manhã e iam até 2 da manhã. E no frigir dos ovos, os alunos dos outros laboratórios começaram a ver que o nosso laboratório não parava. E não tinha choraminha negra, nós íamos até a coisa funcionar. E aí nós começamos, os caras a migrar, entendeu? Os caras chegavam e falavam, não, eu quero trabalhar no laboratório de Nowhere. Porque pelo menos eles estão indo somewhere. Sim. Né? Legal. Né? Então isso foi a minha descoberta de que o conto de fadas de ir para os Estados Unidos, fazer carreira científica lá, não era o que me contaram, entendeu? Era muito mais complicado. Né? A gente pode falar um pouco, a gente está falando muito de cérebro e agora a parte da computação, né? Ela está caminhando para onde agora? A computação quântica, né? O processamento que é diferente do cérebro. Eu acho até que vale a pena a gente falar, assim, óbvio que Neuralink é o que chama atenção, porque a gente pode colocar o videozinho até para comentar aí também. Mas muito você tem triste Synchron, você tem BlackRock, você tem um monte de empresas agora que estão levando Sim. o que você descobriu e inventou lá atrás para o mundo de transformar isso num negócio comercial, né? Grana. Sim. Não de grana, mas assim, de você poder realmente usar. Tá. Né? Chegar para o público em geral. Chegar para o público em geral. Mas então, tem vários problemas com tudo isso. isso que eu queria entender. Vários conceitos. Veja, eu criei esse implante. Tá. No meu laboratório com as minhas mãos. Não foi o implantar múltiplos eletrodos no córtex para fazer uma interface cérebro-máquina saiu dos estudos que eu fiz inicialmente com o meu chefe de pós-doutorado, John Chapin, que já faleceu, infelizmente, que eu levei para o meu laboratório na Duke e aperfeiçoei para macacos. Só que assim, quando eu vim para o Brasil para fazer o projeto da Copa do Mundo, o projeto Andar de Novo, e eu interroguei dezenas de pacientes paraplégicos, a primeira coisa que eles falaram para mim, olha, eu quero uma solução para voltar a andar, para fazer as coisas, mas eu não quero nenhum implante. Ah, é? Tinha um preconceito? Sim. Não é preconceito. Medo? Veja, você abriu o coco. O problema daqui é que ninguém entende de medicina, nem nesse grupo, nem no geral. Uma neurocirurgia tem riscos de infectar. Qualquer de infectar qualquer... Não, principalmente aqui, né? Sei. Quando eu operei com pacientes como aluno de medicina com um mega neurocirurgião aqui do Brasil, e ele pedia para eu pôr o aspirador lá para ajudar ele a aspirar o tumor, ele falou, cuidado que isso aqui não é o intestino, isso aqui é o cérebro. Cara. Aspira devagar, porque tem que tirar o menos possível, entendeu? Então, como médico, eu sou médico, você tem que levar em conta 3 fatores que a maioria dos caras que trabalham com tecnologia nunca ouviram falar. Primeiro é o paciente. Você, para fazer medicina, você tem que não criar mais problemas para o cara. Você tem que tentar melhorar o problema do cara. Essa é a primeira regra da medicina. Então, tem que ser seguro. Segundo, tem que ser eficiente. Tem que funcionar melhor do que outras coisas que possam existir. Porque não tem porquê. E terceiro, tem que ser affordable. Tem que ter um custo baixo, ou o mais baixo possível, para muita gente poder usar. Pois bem, quando eu vim trabalhar com os pacientes, o que eu descobri? Para paraplégicos, pessoas que têm lesão do tórax para baixo, você não precisa abrir a cabeça de ninguém. Você pode usar um sistema... Esse cara aí. Ele é paraplégico ou quadriplégico? Ele acho que não sente do ombro para baixo. Então, vamos ver. Quer ver agora nem ou depois? Precisa ver. Explica o que é. Deixa eu só explicar isso aqui. Para ele jogar xadrez... Joga a sua imagem para... Para ele jogar xadrez numa tela de computador, há décadas, ou há anos, pelo menos, vários anos... Existem sensores de movimento de óculos, dos olhos. Que pega a pupila e vê onde você está olhando. Você pode pôr o Apple Vision Pro. Apple Vision Pro novo. Esse é o último mais recente. Mas antes do Apple Vision Pro, eu usei no meu laboratório para outras coisas.
Você põe aqui, o cara vai jogar xadrez sem precisar abrir a cabeça dele. Só olhando. Só mexendo os olhos. Mexe aqui, mexe... Não, músculos do pescoço, músculos da testa, músculos do ombro. Se ele tiver movimentos daqui... Já é possível. O deltoide? Meu Deus, você vai fazer coisas do arco da velha. Então, eu vi outro dia um na língua. Isso, eu conheci o cara. Eu conheci o cara que inventou, nos anos 60, o método da Bacca-Ricta. É o cara que inventou o método da língua. Que é mexer a língua para mexer o sensor. Mexer a língua. Ele tinha várias outras técnicas, mas ele tinha inclusive o feedback. Na língua, feedback tátil na língua. Ele sentia quando estava. Isso, o paciente tinha paralisia completa, quadriplégico, e ele recebia feedback na língua. Isso é um trabalho dos anos 60, tá? Uma coisa. Esse cara foi um gênio, o cientista, né, que eu estou falando. Então, o meu problema é o seguinte. Quando você fala na parte comercial, tá? Porque as pessoas me escrevem, né, no Instagram, no Twitter, finalmente eu tenho uma chance de falar aqui. Os caras, mas você guardou para você isso, você não foi para comercial. Essa invenção, você ficou vindo... Meu, eu fiz uma demonstração para 1 bilhão de pessoas na Copa do Mundo aqui no Brasil. Todo mundo do mundo sabe disso. Não, e outra coisa, né? Precisava passar pelo que você fez. Sem você passar, não pula direto. Não, sem passar por todo... mercado, Ou seja, eu não ter querido fazer cirurgias numa empresa não é detrimental. Eu era um cientista e continuo sendo. Não, e a tecnologia, ela nasce na ciência, cara. Exato. Mas quando eu cheguei aqui, fui falar com os pacientes, como eu estou contando, os caras falaram, não queremos implante. Vai abrir minha cabeça. Não. E eu, como médico, eu falei, não tem sentido, porque existem técnicas não invasivas, você põe uma touca de natação com sensores aqui no escalpo, que permitiram que a gente controlasse um robô de membros inferiores de 12 graus de liberdade. Sim. Tá? Porque a gente criou uma coisa chamada share control, controle compartilhado. O cara pensava que ele queria andar, que perna ele queria mexer, né? E o robô interpretava e fazia o controle mecânico necessário para carregar o corpo do cara e devolvia feedback tátil para ele. Sabe o que são os graus de liberdade ou não? Não. Cada por exemplo, você mexer isso aqui é 1 grau, isso aqui é outro grau. Então, 6 graus, imagina aqueles braços de montadora, sabe? É isso mesmo. Aquilo lá tem 6, 7 graus de liberdade. 7 graus, geralmente, Nós tínhamos eixos de movimento. Isso, eixos de movimento. É um grau de movimento. Só que nós não precisamos nem usar os 12 graus de liberdade. Quando a gente pôs os caras para andar no laboratório, a gente percebeu que, primeiro, o exo foi incorporado pelo cérebro como extensão do corpo dos caras. Só usando o feedback tátil e o feedback visual, nós retreinamos o cérebro deles. Então, eles tinham a sensação que eles tinham pernas. Eles estavam andando de novo. E a interface cérebro-máquina induziu a recuperação neurológica parcial. Os caras começaram a mover as pernas. Não completamente, não total como nós, mas começaram a ter contrações dos músculos a ponto de 3 dos pacientes dos 12 que nós usamos nos primeiros anos conseguirem andar autonomamente com um carrinho, desde que a gente provesse um certo suporte, né, e desse um apoio para eles. Sim. Eles não precisavam nem do exo mais. Tem um cara interessante também, que é aquele Hugh Herr, que ele faz umas próteses inteligentes muito interessantes. No MIT. E ele também começou... Vê se acha foto disso. Começou a... Hugh Herr com H. Ele é um amputado bilateral. Ele perdeu as duas pernas no alpinismo, no acidente. Coloca uma prótese. Ele pôs próteses mecânicas nessas pernas. E o que eu acho interessante no trabalho desse cara é que, assim, ele começou a falar, puta, a gente amputa as pessoas igual que a gente fazia na Segunda Guerra. E ele começou a trabalhar... Isso, no coto. Os nervos para puxar, porque aí a prótese você não precisava ensinar a pessoa a usar. Então, as pessoas abandonam a prótese, todas as próteses, de mão, de perna, a grande causa é porque elas não sentem. Aquilo não parece delas. É uma extensão. Quando as pessoas, inclusive um ex-aluno meu, o Suleiman Shokur, que é o cara que pôs a bola para o Juliano chutar na coisa, hoje é professor na Suíça. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o Suleiman foi quem pôs a bola. O Suleiman Shokur foi meu aluno de doutorado e pós-doutorado. Hoje ele é professor na IPFL, a Escola Politécnica lá em Lausanne. Acabou de publicar o ano passado um trabalho no Science, onde eles instrumentaram uma prótese de mão para o cara sentir a temperatura. Então ele encostou no copo com uma mão robótica. O Suleiman mostrou que ele agora pode sentir qual é a temperatura. Você tá quente, você tá frio. Isso, e já tem a parte tátil. Cara, que fantástico isso. Mas é isso que eu estou te dizendo. Os meus 3 alunos que saíram do meu laboratório para criar a Neuralink, que eram muito bons engenheiros, eles não tinham formação médica. Então eles acharam que o implante é para tudo. Porque eles são fissurados, como todo esse pessoal, na tecnologia. Só que nenhuma tecnologia pode ser implementada em pacientes, na rotina médica, se elas não preencherem esses 3 critérios. Não colocar o paciente em risco, ser eficaz e ser
Barato, acessível. acessível. É que eu acho que acessível é menos relevante porque com o andar da carruagem... Não, acessível no fim do processo, eu não digo no começo. Lá, daqui 10 anos... Não é proibitivo logo de cara. Nós estamos produzindo agora um exoesqueleto que é um Volkswagen. De preço? É mais barato que um Volkswagen aqui no Brasil. Mas ele é um troço que vai custar 10 a 20 vezes mais barato que os Exos comerciais que existem aí fora. Porque nós pegamos o Exo da Copa do Mundo 10 anos atrás, que era a Ferrari, over-engineering, era o Mr. Spock desenhando, porque tinha que proteger o paciente. Né? Claro. O cara não podia cair chutando a bola. Né? Então ele tem... Não, ele tinha que andar na porra da grama. As pessoas reclamam que nós pusemos uma placa de madeira no chão, é porque o querido gramado do estádio do Corinthians estava afundando quando a gente punha o Exo lá. Não é só isso, você não podia errar, pô. Não podia errar, nós tínhamos uma chance para 1,2 bilhões de pessoas assistirem, que era a audiência, entendeu? Então eu falei, veja, nós vamos ser over-engineer, que tinha, sei lá, 10 giroscópios no barato. Os comentadores de sofá, né? É muito fácil falar isso, né? Mas enfim, nós tínhamos a Ferrari e nesses anos todos, a pandemia atrasou a gente, mas nesses anos todos a gente falou, não, nós vamos criar um Volkswagen. E ele é controlado por um iPhone. Pô. Todos os 50 quilos de eletrônica que existiam aqui no Exo sumiram. Caramba. Então, e o material? Então, o material, o frame dele é titânio o mais barato que tem. Então, mudou também? Mudou tudo. E mudou todos os componentes. Então, por exemplo, a bateria, que era um grave problema de peso aqui embaixo no cara, nós pusemos no pé do Exo. Legal. Então, nós tiramos o centro de gravidade e foi lá para baixo. E com isso, o custo caiu dramaticamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas demonstrações, que faz um filmezinho, merreca, né? Para a ciência, elas são deletérias. E para os pacientes também, porque esses pacientes sofrem há décadas com paralisia, com outras doenças, e eles vão achar que a solução é essa, e não é. Mas eu queria entender melhor os riscos. A hora que você faz um implante desse... Sem implanta. Né? Veja, hoje tem cirurgiões, você também... Outra coisa, o robô, né? O meu aluno, o Tim Hampson, queria fazer o robô no meu laboratório em 2006. O robô que a Neuralink tem hoje. É um pick and place, né? Então, mas para essa cirurgia, uma craniotomia e implante cortical, nenhum neurocirurgião quer um robô. Não precisa. Você não precisa dessa precisão. Se você for pegar um tumor lá dentro do cérebro, a sua precisão de milímetros é vital. Aqui, o córtex motor... Sim, mas você poderia usar, sei lá, um Da Vinci da vida que você ganha esses robôs de cirurgia. Então você consegue, por exemplo... fazer um movimento de 3 centímetros, mas que o robô, isso vira meio milímetro. E o robô impede que você faça um erro. Ele tem um limitador. Se eu chegar lá e te dar uma cotovelada na coluna, você vai mexer o carro. Mas para um implante na parte superficial do cérebro que vocês viram ali naquela imagem, nenhum neurocirurgião vai precisar de um robô. Não. É uma coisa trivial. É uma coisa... O problema não é esse. O problema vital não é esse. Mas como o pessoal... é engenheiro, eles não entenderam. A problemática é a seguinte... eu acho que talvez a limitação seja deles, né, Nicoleles? Se eles não têm cirurgiões... Não, eles foram na Mayo Clinic, se não me engano, mega cirurgiões lá. Era uma fissura na tecnologia. Eu conheço o cara. O cara foi meu aluno quase 10 anos. Mas é um problema recorrente dessa galera, né? A molecada... não tenho nada contra a tecnologia, eu vivo dela, tá? Eu também amo, mas eu criei tecnologias durante 40 anos. Não é esse o problema. O problema é você saber o que é benéfico e o que é extrapolar. Então, é o seguinte, você põe o barato lá, tá? Pode infectar, como infectou. Um paper que saiu ano passado com um paciente, metade do implante infectou, tá? E causou o quê? Meningite. Pode causar meningite, né? Mas o que teve que tirar? Só que quando você tira um barato desse que ficou meses no cérebro, não é o caso aqui, mas no caso anterior era, vem tecido junto. Você não pode tirar. Porque gruda. Porque grudou. Porque os filamentos, eles são acoplados por causa da fibrose, o tecido inflamatório que é formado. Por isso que eles ganharam nessa empresa 20 anos de dinheiro que eles iam gastar para estudar isso. Eu passei 20 anos descobrindo qual era o filamento flexível o suficiente para o cérebro mover com ele. Então, quando o cérebro movia com os filamentos rígidos, que muita gente tentou durante 20 anos, cortava o cérebro. Isso em animais. Né? Depois, em seres humanos, eu avisei, olha, vai dar M, porque se você puser um troço rígido, o cérebro humano move. Vai cortar, não deu outra. Eu e o John Chapin criamos esses eletrodos flexíveis. Quando a gente põe lá dentro, o cérebro adere a eles, né, tecido conjuntivo, tudo esse barato, só que quando o cérebro move, eles movem junto. Eles não causam dano. Quantos anos uma empresa dessas ganhou de pesquisa sabendo que essa era a solução? Vários anos. Mínimo, vários anos, tá? Então, eu não tenho nada contra que os 3 moleques saíram do laboratório e foram criar uma empresa e depois o nosso querido... Elon Musk entrou com a grana. Eu chamo ele de Joker.
né? Joker? Do Batman, né? Tá. O Joker. Comprou com a grana e comprou... Aliás, Mas dois... foi isso? Eles abriram a empresa? Eles começaram a empresa, eu não sabia disso. Como chama? É Neuralink. Neuralink. Eles criaram a empresa, eu não fiquei sabendo, eles não contaram nada, e aparentemente ele entrou, só que assim, 2 dos meus alunos foram embora. Alguns anos depois, não aguentaram. Mas foi com a Tesla, foi assim, também com os outros foram assim. Todas, SpaceX. Mas eu não acho que isso é uma não, esse não é ruim. O problema. O meu problema é o seguinte, é um ser humano que está lá. Se você tiver uma alternativa ao implante para o cara fazer o que eles estão fazendo, tem que usar a alternativa não invasiva. É a ética médica. Mas é um caminho sem volta de algum momento ter um implante? Ou não, os implantes vão ser úteis. Por exemplo, um paciente que tem doenças Lou Gehrig disease, né? Que é? Esclerose amiotrófica no Brasil em português, lateral amiotrófica, né? Que o meu chefe teve. O chefe no Brasil, o Dr. César, faleceu por essa doença. Você começa a perder todos os movimentos. Você começa a perder movimentos dos membros, do corpo, da face. O Steve Hawkins teve essa... Você lembra do Steve Hawkins, o físico, né? Foi isso. Inclusive, a secretária dele uma vez ligou no nosso laboratório perguntando se a nossa tecnologia poderia ser usada para ele, porque ele estava perdendo movimento do dedinho. Acho que era a última coisa que ele estava perdendo. Mas, enfim, eles usaram movimentos dos olhos, usaram movimentos dos músculos da face. Então, mas se você tiver um cara que está paralisado, o implante vai ser a solução. O problema é que esse número de pacientes é um número muito restrito, comparado com os 3,5 bilhões que nós estamos falando. Nas doenças nas quais você pode tratar sem um implante. Então, lesão medular paraplégica, o paraplégico, por exemplo, nós estamos com evidências absolutamente óbvias. Você não precisa implantar ninguém. Mas o Nicoleles, vamos lá, o implante... Eu imagino que ele pegue mais dados do que você pegar um não, ele ECG não pega mais externo. Dados. Não, ele não pega mais dados. EEG, né? Ele não pega mais dados. A vantagem é a resolução. Então é o seguinte, quando você põe um implante, você está registrando, você consegue registrar, se você quiser, e se o implante for bom, a atividade de neurônios individuais. Muitos deles. Centenas deles. O nosso laboratório chegou a 2.000 registrados. Então você tem um sinal com a informação é maior. Você tem mais detalhes, você tem mais resolução, tá? Espacial, a resolução temporal é a mesma, mas a resolução espacial é melhor. Então você consegue recriar movimentos mais precisos, tá? Tocar violino, vamos supor. Quando você põe um eletrodo ou na superfície do cérebro, chama ECOG, ou você põe na superfície do couro cabeludo, você perde essa resolução porque você está registrando milhares, centenas de milhares ao mesmo tempo e misturando os sinais. Não, e fora, fiquei imaginando ruído, interferência, caixa craniana. Mas a caixa craniana não te dá interferência, mas o ruído externo. Então a gente tem como fazer uma forma de blindagem. Nós estamos na Copa. Quando o cara estava lá no estádio, eu tenho os gráficos do ruído eletromagnético do estádio do Corinthians na Copa. Você recebe um WhatsApp e o cara cai. Então, nós fizemos uma gambiarra ótima ali que funcionou sem problema nenhum. O que era? Essa não posso te contar porque senão do dia seguinte eles estão ali. Mas então o que eu estou dizendo é o seguinte: existem indicações clínicas para você fazer ou não fazer um implante. O fato de você poder fazer um implante não significa que você deve fazer um implante em todo mundo. E quando o cara sai falando que a molecada vai ser implantada para jogar videogame mais rápido, eu vou me implantar para poder fazer, e nós vamos usar isso para nos defender da inteligência artificial, é lorota demais pro meu caminhãozinho, mas né? Eu acho que esse blá 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 não me interessa e não me incomoda, assim, porque eu acho que é um ruído que a gente tem... Mas você não imagina como isso nos Estados Unidos explodiu. Do que? Vai fazer... Não, das pessoas acreditarem que isso vai acontecer, das adolescentes te telefonarem no... faz parte do querendo? campo eu acho que isso aí já cruza o limite ético de qualquer empresa, entendeu? Não, perfeito, mas é que eu estou muito mais preocupado... Não tem um disclaimer, ninguém fala... Não, outra coisa, acho que você gostaria desse ponto. O claim que eu vou fazer upload e download da mente, upload de conteúdo... mas isso é uma maconha. Não existe, não vai ocorrer. Não vai ocorrer porque porque isso é uma maconha desgraçada. Gente. Não vai acontecer. Como faz isso? Não tem como, porque o cérebro aprende de uma maneira diferente no sistema binário. O cérebro não aprende... Não é 0 e 1 não é um hard disk. Não é um hard disk que você manda um comando eletromagnético e você cria memórias. Não é assim que funciona. E tem uma outra coisa que é o seguinte, a partir do momento que
que o lado físico do cérebro também define quem você é. Isso. Mesmo que eu consiga fazer um download do seu cérebro, fazer um upload no cérebro do Lênin, vamos supor, o Lênin teve uma morte cerebral e vamos doar o corpo para a ciência. Aí eu vou subir o Vilela lá. Não vai ser o Vilela. Claro que não. Não, mas veja bem, não tem aspirador de memória. Para você fazer um download do Vilela, você teria que ter um aspirador das memórias que estão distribuídas por todo o volume Qual a memória que ele do tem córtex de dele. gato, de cavalo, de cachorro? As suas experiências, é isso que é muito bacana. As suas experiências, a dele e a minha, de vida, são completamente únicas no universo. Total. É como se fosse um livro que nunca mais vai ser escrito. Tá? Porque cada um de nós cresceu com condições X, viveu num ambiente Y, aprendeu de uma certa forma, encontrou pessoas diferentes, você entende? Então essa combinação de eventos que descreve essa narrativa desse livro individual de cada uma das nossas vidas é não computável. É que eu gosto eu prefiro fazer uma leitura mais subjetiva da história. Então, por exemplo, quando o Kurzweil fala dessa história, e graças a Deus ele não vai me escutar porque ele é meu chefe na Singularity, mas eu estou muito mais... Quem que você está falando, perdão? Do Kurzweil. Bom, é a mesma coisa, não vai haver a singularidade. Não, perfeito, mas né? Não. Mas Fique tranquilo. Mas o meu ponto é o seguinte, quando a gente está falando de download, upload, etc e tal, eu estou muito mais preocupado para a tua linha de pesquisa, de além do cérebro, máquina, cérebro. Que nós fizemos. Então, e isso para mim é muito mais legal. Cérebro. Nós criamos uma interface que conectava primeiro o cérebro de múltiplos ratinhos. Tá. Eles trocavam informações. Telepaticamente? Não. Bom. Eram com chips e com conexões wireless, mas eram... o primeiro caso foi com cabos, né? Entendi. Porque isso foi em 2013 que nós fizemos. E depois nós fizemos com macacos, nós fizemos uma BrainNet de 3 macacos jogando um jogo coletivo, onde era wireless. Então mas não tinha nada de telepatia, você tinha que amplificar o sinal, porque o campo magnético do cérebro é muito pequeno, a intensidade dele é muito baixa, tá? Ele é muito menor. O campo magnético do cérebro é o campo magnético solar medido em Plutão, em picotesla. O que chega em Plutão? O que chega em Plutão do Sol... Muito pouquinho. É uma merreca, tá? Só que a história da humanidade, eu gosto de falar isso, porque toda a história da civilização humana foi criada por indivíduos com um picotesla de eletromagnetismo entre as orelhas, tá? Se você parar para pensar, é brutal. E eu acredito que o campo magnético do cérebro é o integrador do cérebro. Como o campo magnético da Terra, tá? Ele integra a função de todas as áreas do cérebro. Ele é a cola, tá? O Einstein adoraria essa ideia, né? Porque vem do Maxwell, do James Maxwell, que criou a... Então, isso para mim é muito mais legal, porque óbvio que toda a parte motora é onde a gente hoje vê mais necessidade, né? De pessoas com necessidades especiais, ou, sei lá, um cara que teve um aneurisma, alguma coisa assim. Agora, cérebros, se a gente for extrapolar para o futuro, eu vou poder... Aí, óbvio que a gente vai pensar no Matrix, mas assim, o Vilela, se juntar no meu cérebro, ele vai conseguir me ensinar a pilotar um helicóptero que ele aprendeu? Ou uma coisa mais simples, baixar um livro na minha cabeça. Não, eu vou contar o que nós fizemos e aí vocês interpretam. Tá bom? É curioso, porque esse paper, quando eu... Novamente, nós mandamos para o Nature, né? Para Nature. E o editor da Nature... Os revisores, não, isso aqui é muito louco, isso aqui é completamente fora do esquadro. E publicamos numa outra revista da Nature. Mas para você ver como é difícil você furar a bolha, né? Dessa camada de... que hoje em dia é quase uma censura de novas ideias, né? Depois de 40 anos eu posso dizer isso, né? Mas enfim, nós pegamos um ratinho que tinha que apertar isso foi o primeiro experimento, apertar uma alavanca à esquerda ou à direita, dependendo do que ele encostava com a face. Então, estava no escuro, tinha uma abertura, e essa abertura mudava de diâmetro aleatoriamente, e ele tinha que dizer se era estreita ou aberta. E eles fazem isso com as vibristas, eles tocam os dois lados, é muito rápido. 100 milissegundos, 150 de contato, eles decidem. Ele apertava left e right. Aí, nós mandávamos o que o cérebro estava produzindo desse primeiro animal que estava experimentando a abertura e tomando a decisão de apertar esquerda ou direita, e mandávamos eletricamente para o cérebro de um animal que não tinha nenhuma abertura na frente dele. Ele não experimentava o estímulo sensorial, mas ele tinha que dizer para nós. E em 74% das vezes, o segundo cara fazia isso.
Ele conseguia... Ele acertava. Ele acertava com a informação sensoriimotora que vinha, mas era uma informação... Mandava aquele... Eu mandava um pacote, tá? E o mais divertido é que nós tínhamos um rato nos Estados Unidos e um rato em Natal, no nosso instituto em Natal. E o rato em Natal tomava a decisão com a informação que vinha do cérebro do cara daqui. Então essa foi a primeira... O rato brasileiro era melhor que o... Não, nós invertemos. Um dia era o rato americano que mandava para ele, e no outro era o rato brasileiro que mandava para ele. Aí nós criamos uma coisa que 2 anos depois, esse trabalho também, os caras falam, não, peraí, o que nós fizemos? Nós criamos, imagina uma rede neural artificial. Input, camada intermediária e output, né? Sim. São neurônios computacionais, programados. Hoje em dia tem chip que faz isso, né? A NVIDIA aí que todo mundo fala hoje em dia. Acabou de lançar plataforma nova aí. Em vez de neurônios artificiais, nós pusemos um ratinho em cada local. Então tinha os ratinhos inputs, tinha os ratinhos da camada intermediária e tinha os outputs. E nós fizemos essa rede de cérebros, que eu chamei de BrainNet, computar, trocando informações entre eles. Então, quem sentia o barato, quem recebia a informação, mandava para a camada intermediária, a camada intermediária mandava para o output, e o output dizia para nós. E nós fizemos reconhecimento de letras. Faz um telefone sem fio ainda. É isso, mas não tinha nenhuma informação verbal, auditiva, tátil, não tinha nada. Eram os sinais, e nós provamos que depois de tentar entender o que está acontecendo, essa BrainNet computava. Ela acertava, ela fazia uma tomada de decisão. Então ela conseguia... Os cérebros aprendiam porque nós tínhamos pequenos truques de como dar feedback para os caras, né? Feedback... E o que acontecia? Nós fizemos, por exemplo, uns ratinhos reconhecer padrão de letras, né? Letras que a gente fazia no input, o output tinha que reconduzir o D, o coisa, e fizemos... previsão de tempo, fizemos coisas para mostrar que havia uma computação simples, né? Não era álgebra riemanniana, mas mostrou o princípio. E aí, um grupo na Universidade de Washington, em Seattle, fez uma demonstração em seres humanos. Eles pegaram o EEG de um paciente que estava vendo alguma coisa, ou apertando alguma coisa, e através de uma estimulação não invasiva eletromagnética, chama TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, eles estimulavam o cérebro de um cara que estava num outro lugar. E o cara conseguiu tomar decisões. Mas, ou seja, ele não estava sentindo isso na pele, ele estava sentindo no cérebro. Só que assim, não era um pareamento 1 para 1, entendeu? Não era uma coisa como a gente faz com o computador, quando a gente transfere um pendrive e põe no computador. Não era isso. Era criar uma associação, que é como o cérebro aprende, e foi assim que os nossos ratinhos aprenderam. Só que aí, como é rato, né? Quando você faz isso em rato é para testar a ideia. Você não vai... É uma prova de conceito. É prova de conceito. Nós fizemos com os macaquinhos. Só que com os macaquinhos foi muito mais complexo. Nós tínhamos um braço virtual, que primeiro em 2 dimensões, depois em 3. Mas em 2 é o seguinte, o eixo Y, o braço tinha que achar um objeto que aparecia na tela, e se ele pegasse o objeto, eles ganhavam o suco laranja, e o objeto ficava movendo, era aleatório, não tinha como trapacear. O eixo Y desse movimento era controlado pelo cérebro de um macaco. E o eixo X desse movimento era controlado pelo outro macaco. A gente misturava os 2 cérebros e os 2 jogavam o jogo conjuntamente. E eles não sabiam que tinha outro macaco no laboratório. Eles estavam nas extremidades opostas do laboratório. Ninguém contou para eles. Ninguém contou, e eles estavam num sound chamber, que a gente fala, que é essas câmaras de isolamento sonoro. Então, porque o macaco, quando joga o videogame e está gostando, ele canta, ele vocaliza, ele fica feliz, ele está tomando suco de laranja, está ganhando, eles são muito competitivos. Pois bem, fizemos esse paper, os pares de macacos jogavam, sem delay nenhum. E quando eu olhei para isso, eu vi que o cérebro dos 2 animais sincronizava. Caramba, que maluco. Os neurônios do córtex motor dos 2 animais, que não sabiam quem eles existiam, não estavam vendo um ao outro, nada, eles eram sincronizados pela tarefa e pela recompensa. Então, imagina, os neurônios disparavam no mesmo momento no tempo. Ô, Nicoleles, então, vamos lá. Isso chama-se BrainNet. Entendi. Essa é a definição de uma rede de cérebros. Maluco pra gente ficar pensando aqui. Então, mas é real, tá? Não, do caralho. Mas assim, eu acho que talvez ele me ensinar a pilotar helicóptero não vai rolar. Não. Agora, do que você falou... Mas a BrainNet ocorre todo o tempo. Não, tudo bem. Mas eu imagino num cenário aí muito futurista... Remoto. Se o Vilela tiver uma crise de pânico...
e conectar no meu cérebro, talvez eu consiga ajudá-lo. Entendi o que você está pensando. Como assim? Se o nosso cérebro está conectado, Mas você tá tendo uma crise de pânico na rua. eu vou tomar uma você não tá perto de mim. Não, você está na rua. Você tem uma crise de pânico. Entendi. Mas nossos cérebros, de alguma maneira, podem se conectar. Mano. Mas eu vou te dar um exemplo que existe hoje. Hoje, não vamos esperar o futuro chegar. Eu vou te dar, vamos lá, 5 exemplos de BrainNets que existem hoje. Funcionando. Em tempo real. E todos nós sabemos o que é. E vou fazer o melhor. Não vou dar só em seres humanos. Vou dar BrainNets da natureza. Porque o que nós descobrimos é que esse fenômeno escala. Ele não está só nos macaquinhos, não está só nos ratinhos, ele está nos seres humanos, ele está em passarinho, ele está em golfinho, ele está em baleia. Por quê? Porque a natureza... Eu odeio usar a palavra algoritmo de forma leviana, mas nesse momento eu não posso escapar. A natureza, o processo de evolução descobriu um algoritmo que funciona para otimizar... A única coisa que a evolução quer fazer é otimizar a sua sobrevivência. Certo. Da sua Passar espécie. o gene pra frente. Passar o gene e sobreviver, tá? O que ela descobriu? Que se eu formasse grupos sociais, eu teria muito mais chance de sobreviver. Claro, de bactéria e vírus. O que nós vimos na pandemia, ninguém falou disso, tá? Nós vimos uma BrainNet, sem cérebro. Cara, porque quando... Era o vírus tentando sobreviver. Não. Quando o coronavírus começou a atacar o sistema imune nosso, do hospedeiro, outros vírus começaram a abrir portas para eles entrarem e causarem problema. É por isso que nós tivemos uma crise de influenza, dengue, explodiu tudo ao mesmo tempo. Nós somos os mediadores de uma BrainNet viral sem cérebro. Mas como elas souberam? Nós conectamos eles. Eles souberam porque o sistema imune deu essa quebra, porque o Covid atacou o nosso sistema imune, ou o vírus da AIDS, por exemplo, 30 anos atrás, a mesma coisa. Nós somos os mediadores de uma BrainNet viral. Bactérias. As bactérias agem em comando no intestino. Nós falamos disso aqui, né? Sim. Bilhões. Tem mais bactérias do que... Mais bactérias que célula, né? Essa é a hipótese. Tem mais DNA não humano do que humano. Mais DNA. Nós somos colonizados. Né? O nosso tubo digestivo tem toda uma civilização bacteriana que nos permite estar vivo. A gente acha que se o ET chegar um dia na Terra, vai olhar pra gente. Então vamos lá. Deixa eu te contar as BrainNets ao seu redor. Quando você sai na rua e vê um passaredo de andorinha... Em São Paulo é difícil, mas em Campinas você vê o passaredo de andorinha fazendo aqueles voos... todo sincronizado. Sincronizados. E ninguém bate... Você já notou que ninguém bate com cabeça com ninguém? Os desenhos... Não tem delay, né? Nós estamos falando... Eu tive no Egito várias vezes, mas uma vez no Egito os caras me falaram, olha o que é uma praga de gafanhoto chegando aqui. É tudo organizado. Bilhões de insetos voando em formação e ninguém bate de cabeça com ninguém. Essa é uma BrainNet. Quando você vê um cardume no mar, de baleias migrando, né, do norte para o sul, ou de golfinho, tubarão, ou peixe, não interessa. Esta é uma BrainNet. Formiga. Você vê formiga, você vê abelha, você vê um time de futebol, você vê uma orquestra sinfônica. Um time de futebol vai chegando num nível de sincronia. De sincronia. Eu medi eu já contei isso, acho que eu comentei. Na vez que eu vim aqui, eu ia fazer, mas agora eu fiz. Escrevi lá, fui no Palmeiras e medi em jogadores do Sub-20 com EEGs, pondo o trocinho na cabeça, vendo eles ouvirem o técnico do Palmeiras dar um comando, vocês vão jogar assim. Aliás, fala pro Abel vir aqui, cara. Eu não tenho mais contato com ele, não tenho toda essa coisa. Eu fiquei muito, muito próximo dele durante um período, porque ele... muito falar com ele. Ele quis que eu demonstrasse esse prato, eu demonstrei. Que legal. Quando eu fiz isso no CT, pondo na parede... na tela do CT, o cérebro dos meninos, quando ele falava, pares de jogadores do Sub-20, quando ele falava, o lobo pré-frontal dos meninos sincronizava. Entendi. Sincronizava como se fosse um único cérebro. Essa é a BrainNet. Tá? Quando eu falei com os moleques, não aconteceu nada. Sincronizou nada. Mas quando vem o Alpha Monkey ali, né, falar, olha, vocês vão jogar assim, né? Então, a BrainNet, a minha teoria é que a BrainNet é o substrato neurocientífico, neurofisiológico da formação de grupos sociais coesos. Eu estava estudando outro dia a evolução dos lobos. Durante a pausa aí de dezembro, eu li vários artigos e um livro sensacional sobre como os lobos viraram cachorros. E a tese de um escritor sensacional, eu não vou dar o nome que está no meu computador, não vou lembrar o nome, é que a gente fala da domesticação dos lobos viraram cachorros, né? Na verdade, eles domesticaram a gente. A gente domesticou, mas eles também domesticaram a gente, porque eles nos ensinaram a caçar em grupo. Essa é a tese do cara. Tá? Que é sensacional. Quando os lobos perceberam que eles iam ter acesso à comida mais fácil,
Eles não iam ter que despender tanta energia, porque o que sobrava da caça dos caras era para eles. Eles começaram a demonstrar para nós como eles caçavam. E os seres humanos foram falando, opa, tem uma estratégia aqui. Nós formamos uma BrainNet interespecífica. Não só de membros da mesma espécie. Nós sincronizamos com os lobos. Então, o Darwin hoje, se tivesse sentado aqui, eu acho, ia ter um ataque apoplético, porque a teoria toda dele, que começa, né, a origem das espécies, é cachorro, né? Domesticação dos cachorros. Porque a família dele criava cachorros. A teoria inteira da evolução não é só que grupos sociais dentro de uma espécie foram formados. Mas no nosso caso, e em outros exemplos, as espécies que nós domesticamos é porque nós conseguimos sincronizar com elas. Gado, galinha, lobo, tudo aquilo que nós conseguimos domesticar a nosso favor, cavalo... Causou também um efeito na gente. Causou efeito na gente. A relação homem-cavalo é uma coisa absurda. Nós temos um estudo preliminar que nós estamos fazendo que é sensacional lá no Rio Grande do Norte, onde a gente está medindo a sincronização dos cavalos com crianças autistas. Ah, é? Porque aparentemente isso aqui agora eu vou contar de orelhada, porque eu ainda não vi tudo. Me contaram que quando na equinoterapia as crianças se sentem muito bem. As crianças autistas tranquilas, começam a ter mais sociabilidade. Eu ainda não vi os dados pessoalmente, mas isso meus colegas contando. Só que assim, para uma criança entrar na equinoterapia, aparentemente o cavalo tem que escolher a criança e a criança tem que escolher o cavalo. Não é aleatório. Entendi. Você não põe uma criança com qualquer cavalo. Pelo menos no nosso grupo lá. Então, eu falei, vamos fazer um EEG da criança e do cavalo. E não é que, quando eles fizeram, quando deu o match do EEG também deu. Ou seja, você precisa sincronizar para você montar num cavalo. O jockey que ganha aí com o cavalo de raça, não é qualquer cara que sobe no cavalo e o cavalo vai lá e ganha a corrida, entendeu? O cara literalmente tem que formar uma ponte neurofisiológica com o cavalo para eles juntos formarem uma unidade. Né? Inclusive tem não sei se vocês lembram desse relato, quando os espanhóis, os portugueses, principalmente os espanhóis, chegaram nas Américas, os indígenas que moravam aqui há muito mais tempo, eles acreditavam, quando eles viram o cara montando um cavalo que não tinha aqui, eles achavam que era um único animal. Eles acharam que o cavalo e o homem era uma besta aterrorizante. Um centauro. Era um centauro de alguma maneira. E isso na mitologia, né, asteca, inca, e depois aqui no Brasil, era visto como uma arma inexpugnável, porque eles conseguiam se fundir com um cavalo. Né? Os mongóis vivem no cavalo. Quando a gente fala de Gengis Khan, Kublai Khan, a razão pela qual foi o exército mais absolutamente avassalador da história é porque os mongóis não desmontavam. Eles se alimentavam no cavalo, eles alimentavam de leite de égua e sangue de cavalo. Eles faziam pequena perfuração na jugular do cavalo enquanto eles estavam galopando e usavam o sangue junto com o leite para se alimentar enquanto eles galopavam. E esses caras atravessaram, para pensar, o território que eles... meio planeta. Eles chegaram na borda da Hungria. Aí eles olharam e falaram, não tem nada muito interessante daqui para frente, vamos recuar. Né? Então essa simbiose de BrainNets, ela não é só dentro da mesma espécie. Ela pode ocorrer entre múltiplas espécies e provavelmente, segundo esses autores mais modernos, é uma das razões do nosso sucesso enquanto espécie. Porque nós conseguimos sincronizar com lobo, cavalo, gado. Né? Hoje em dia não é tão importante, mas esse cara sugere que... Eu sempre pensei que os caras que vieram para a América do Norte, América do Sul, da Mongólia, da Ásia Central, vieram a pé. Ele falou, não, um grande número deles veio de trenó. Eles domesticaram os lobos antes de vir para cá. Então eles atravessaram o Estreito de Bering de trenó. Então, sem os nossos queridos lobos que viraram cachorros, faz sentido, né? Nós não estaríamos aqui. Eles não teriam chegado aqui a pé. Eu tive agora na Noruega e fiz passeio de rena com trenó, aqueles cachorros, né, e tudo mais, e eles fazem a combinação dos cachorros do trenó, um puxa, outro segue. Tem um líder. Ele tem um líder, tem outro que é não sei o quê, tem outro que dá o ritmo. E o mais legal é que o La Fontaine, né, o grande escritor francês, ele dizia o seguinte: os cachorros são lobos com um grau de humanidade. Ou seja, ele dá a entender, né, que nós
transmitimos para eles um certo grau de humanidade e eles transmitiram para nós um certo grau de selvageria, né? De eficiência como caçadores, né? Então faz sentido. Faz ou muito às vezes sentido. até foi o contrário, né? Ou até o contrário, pode ser, é possível. Eles passaram a humanidade pra gente. Basta ver né? A gente usa o termo fidelidade canina. Né? Eu acabei de adquirir um labrador de 4 meses, é a pura verdade. É o comportamento velcro. Onde você vai... Você vai pro banheiro e fica vai, no seu pezinho, vai lá né? olhando você, né? Tem aquela brincadeira pra você ver que quem gosta mais de você, sua esposa ou seu cachorro, né? De correr um pra cada lado? Não, você tranca os dois por 2 dias num quarto. Abre pra ver quem vem com alegria de te receber. É esse que gosta mais de você, né? Eu acho que a resposta é bem evidente. É muito fácil, né? O cachorro vai vir te adorando. Então, nós criamos meios artificiais de induzir brain nets, tá? Que é pegar os sinais, amplificar o campo, né, elétrico e transmitir. Hoje é wireless, você consegue transmitir, tem um receptor, um sistema que recebe o sinal e estimula o cérebro, faz qualquer coisa. Mas a natureza achou formas de criar brain nets com outros sinais indiretos, olfato, hormônios que geram... Mas, por exemplo, essas aves voando junto, como que elas passam? Não, é sensacional. Tem um monte de teorias, tem várias. Eu não saberia aqui resumir todas, porque eu fiquei curioso com isso também. Porque né? quando tem eclipse do sol, você vê os animais se movimentando. E aparece que, por exemplo, para cada pássaro nessa multitude, ele se orienta com os vizinhos. Ah, tá. Aí o vizinho se orienta com os vizinhos. Então, mas é tão rápido. Não, mas é sensacional. E é difícil de medir, né? Porque você não tem medidas em tempo real, aparente. Eu não encontrei até hoje, mas... É aquele lance da teoria do caos, né, cara? É uma ordem dentro de um caos. Mas é uma memória coletiva. Se você parar para pensar... Ele já sabe, né? Você vê os movimentos dos elefantes na África, né? É um matriarcado, tá? Sim. Então as elefoas mais antigas, elas sabem onde estão as fontes de água, elas sabem as estações, elas sabem migrar, né? De quando você tem que sair do mar que vai parar de chover. E essa memória tem vocalizações, tem todas, mas essa memória é uma memória que é transmitida por coletivo. E eles migram em grupos, né? Sim. A espécie mais interessante que eu achei durante a pandemia, eu estudei isso porque não tinha, né, como sair de casa, são os cachorros selvagens da África, os wild dogs. São os melhores caçadores que você encontra, né? E eles também são matriarcados. E quando a cadela alfa da cria, toda a matilha trabalha para sustentar ela e os filhotes. Tá? E eles vão caçar, porque ela lidera a caçada, mas quando ela está se recuperando do parto e criando, né, a brain net tira ela da liderança, eles dividem a liderança entre o remanescente da coisa e eles vão caçar e trazem comida para ela. É uma verdadeira rainha que fica à espera, mas ela só sobrevive. E o futuro, você falou do DNA, né? O futuro da matilha só sobrevive porque o resto, de alguma maneira que a gente não sabe explicar, criou uma brain net que fala, esse é o nosso investimento. Passa para frente. Você tem uma ideia, eles podem caçar dezenas de quilômetros de distância onde está a matriarca, eles matam a caça, comem, engolem, voltam e regurgitam para a fêmea poder comer. Que delícia. Tem um preço, né? Tem, sempre tem. Ô, Leni, perguntas. Vamos lá. Tem uma pergunta do Lost Games aqui. Eu acho que uma parte da pergunta talvez já tenha sido respondida, mas eu vou ler aqui. Ele fala assim, gostaria de saber qual a opinião do Nicoleles a respeito de hardwares biológicos e também sobre o supercomputador neuromórfico da Deep Shout. Neuromórfico? Neuromórfico. Você tem, acho que os caras... Tem um teste que os caras pegaram, acho que 800 mil células cerebrais e conseguiram jogar um Pong ali. Isso, sim. Mas isso já também... Eu nunca fiz isso, mas tenho amigos que fazem isso na Georgia, na Universidade da Georgia, na década de 2000. Eles começaram a usar culturas de neurônios, em placa mesmo, né? Para tentar computar. E conseguiram fazer computações, conseguiram fazer outputs, né? Como esse que foi feito recentemente, né? O problema é o seguinte, toda máquina de Turing
Não interessa quantos processadores você tiver, pode ser um supercomputador, o Blue, né, o da IBM, né, que depois deu uma fiasco, Deep Blue, né, que jogava xadrez e ganhava do Kasparov. Aí depois teve o outro que ganhou aquele jogo Go, né? O Go, exatamente. Que é muito mais complexo. O Go é um troço. Mas é um jogo com... Todos esses jogos são jogos com regras definidas. Exato. Então, se você tiver... Eu sempre falo isso. Se você tiver um mega big data, né, o database, com todos os movimentos jamais feitos, com todas as aberturas, todas as reações, o ser humano, claro, não vai conseguir computar na mesma velocidade. Apesar que esse norueguês aqui, o Magnus, que é o campeão mundial atualmente, passou por cima de todos os russos, né? Ele é uma máquina de reconhecimento de padrão, né? Mas se você tiver um computador que segue as regras básicas da máquina de Turing, não importa quantos processadores, quantas conexões, o diabo a quatro, ele sempre vai ter as mesmas limitações de qualquer computadorzinho nosso que nós temos, tá? Não interessa você... Mas acho que a dúvida dele... Mas ele está falando de outra coisa, ele está falando do computador neuromórfico. Então... Que foi inspirado, né? Pois é, acho que a dúvida dele é... A gente já comentou aqui que não dá para replicar o cérebro humano num computador tradicional, né? Ou mesmo que seja um quântico, no final é o que você, no final ele vira digital. Ele vira um digital com mais probabilidades ali, mas é a mesma coisa. Mas se a gente tiver a evolução desses computadores que são inspirados Depende de qual vai ser a base do hardware. Se a base do hardware for silício, como é a maioria deles, não vai acontecer. A dúvida que existe é se você implementar hardwares biológicos de grande escala. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha, Paula, que é chefe do departamento da Harvard, departamento de regeneração de stem cell, né, que faz organoides cerebrais. E ela cria organoides com células adultas humanas, né? Ela pega do sangue, células pluripotentes, e essas células se transformam em neurônios, e ela cria uma bolinha de 5 milímetros, agora tem maiores, né? Que você deixa numa solução e está vivo. E ela agora está falando comigo para ver se a gente faz uma interface cérebro-máquina com um enorme número de organoides, para ver se a gente gera o que eu sugeri para ela, que seria um computador orgânico. Esse computador ele seria totalmente formado por unidades organoides, né? Como os meus ratinhos. Em vez de pôr os ratinhos naquela configuração, eu poria os organoides. E nós teríamos formas de registrar e estimular eletricamente esses organoides e deixar eles computarem autonomamente, sem você... Não é a computação que a gente tem na cabeça, né? Soma 1 mais 1. Não. É uma computação mais natural, vamos dizer assim. E a pergunta é, nós não sabemos. Nós queremos fazer esse experimento. Ou seja, pode ser que seja possível. Se você usar o hardware orgânico e você, de alguma maneira, descobrir as leis de computação da matéria orgânica, né, a nível de neurônios, sinapses e redes neurais, você tem um computador orgânico. Mas aí você tem um cérebro. O cérebro é um computador orgânico, na minha definição, pelo menos. Mas acho que a dúvida é se a gente consegue, de alguma maneira, criar um cérebro talvez ele nunca vai fazer a conta de 2 mais 2, mas para alguns tipos de operação... Ele não vai servir para fazer as computações que a gente faz com uma máquina de Turing. Mas para outras coisas, para reconhecimento de padrões de uma maneira diferente. Sei lá, descobrir se vai chover ou não. Mas a pergunta que me foi feita a minha carreira inteira, por isso que eu escrevi essa monografia com um matemático, o Ronald... É exatamente essa. Se uma máquina de Turing seria capaz de reproduzir o cérebro humano ou suplantá-lo. E aí eu acho que a gente provou categoricamente que não. Entendi. Tá? Eu sei que você não gosta da palavra inteligência artificial, mas você acha que a gente vai ter... Não é inteligência artificial. Mas você acha que a gente vai ter um AGI em algum momento ou não? Uma inteligência suprema, digamos assim. Não acredito. Qual que é o teto, você acha? Bom, é difícil dizer qual é o teto, mas eu tenho certeza que a genérica que você está falando, né? A AI genérica, né? Eu já participei de não sei quantas conferências, meetings com os caras, né? Os caras sérios, né? Os caras que são cientistas da computação sérios, que trabalham nisso há décadas e gente que eu respeito, nenhum deles acredita. Quem acredita... É quem faz marketing. Ah, tá. É quem ganha com o pânico. Quem ganha com... Não, eu não diria nem... O pânico é um fator. Porque gera o pânico. Não, gera o pânico... Né, gera o pânico, eu concordo. Tem um nível que gera pânico, mas tem algum nível ainda maior. Que é? Que é você convencer todos os CEOs do mundo que eles não precisam de gente. Ah, tá. Eles precisam desse sistema. Aliás, eles não precisam nem do CEO. É. Que é o que o Altman, né? Que é o
é o irmão gêmeo do Elon Musk, melhorado, porque ele é um pouco mais inteligente. E sem a ketamina lá. E sem a ketamina na veia. Mas eu não concordo. Eu não estou dando só a minha opinião como neurocientista. Sim. Eu estou usando gente que eu conheço há muitos anos, que escreveu livros, papers, que dizem, veja, nós vamos chegar num nível de imitação muito importante. Sim. Não vai ter consciência, mas para a gente vai parecer que tem. Para a maioria das pessoas, você não vai distinguir certas coisas. Mas o teste de Turing vai... mas o teste de Turing, como o John Searles, que é um filósofo americano muito famoso, já pôs no saco. Só para explicar ao pessoal o que é o teste de Turing. Em poucas palavras, vocês querem explicar? Acho que assim, basicamente, de uma maneira muito crua, você bota a pessoa conversando com um computador e com um ser humano. Um ser humano, e ele não consegue dizer quem é quem, né? Então, na teoria, assim, a máquina está tão evoluída que ela conseguiria enganar você. Mas hoje, cara, com o ChatGPT já é possível. Então, mas o John Searles, John Searles, se eu puder fazer justiça, ele tem 90 e poucos anos atualmente, está vivo ainda, escreve vários livros fundamentais. Eu conheci ele, encontrei com ele algumas vezes. Ele criou a resposta desse teste, a casa do chinês, onde você põe um documento em chinês e pede uma resposta da máquina. E o que é o que o Turing falou, né? Peraí, você coloca um documento... Você tem uma casa, como aqui, ó, ambiente fechado que você não consegue ver. Tem só um slot na entrada da casa. Eu tentando lembrar de todos os detalhes. Aí você quer saber se tem algo inteligente nessa casa, dentro dessa casa. Você coloca alguma coisa. Você coloca uma mensagem que requer uma resposta, uma pergunta em chinês, em ideogramas chineses, e recebe uma resposta que bate com a expectativa da sua resposta. É inteligente a caixa? Aí o John Searles falou, não, porque eu posso ter um cara lá que não sabe absolutamente nada de chinês, que tem um manual para todas as configurações, claro, é uma coisa de filósofo, né? Todas as perguntas possíveis. A biblioteca infinita. A biblioteca infinita de caracteres chineses. Ele pega e rebate com a É o mais divertido. Ele tem um carimbo, que ele faz o carimbinho dos caracteres de ideograma chinês e te devolve. Ele não nem aprender a desenhar. Ele não sabe o que ele está falando. Exato, ele não sabe desenhar, ele não entende chinês, nem o que entrou, nem o que saiu, ele só está seguindo regras de uma biblioteca e de um manual. Olha, se você vê esse caractere, tem que ser seguido desse caractere, coisas assim. Não é inteligente. Tá? Mas eu escutei uma pergunta do Friedman que eu achei muito boa, que é o seguinte: se você tivesse esse computador... Qual deles? O super inteligente... Qual a segunda... Ele pergunta pro cara assim, qual a primeira pergunta que você faria para ele? O Friedman, o que faz entrevista com um monte de cara lá nos Estados Unidos, tem um podcast. Sei quem é. Sabe quem é? Eu não sei. Ele é um cara também... É o que Friedman, sabe o nome dele? Coloca Friedman Podcast, parece que é o nome dele agora. Eu acho que eu não conheço. Mas ele é um cara do campo da computação, também bem interessante. Mas para você eu vou perguntar qual a segunda, porque eu sei qual é a primeira pergunta que você faria. Qual? Se eu tivesse esse computador? A primeira eu sei qual que você faria. Então, qual é a segunda pergunta que você qual é a primeira? Agora fica curioso. Quando o Palmeiras vai ser campeão mundial. Mas essa já foi respondida. E a segunda? Qual seria essa resposta já existe, né? Nunca? 1951. Mas enfim, qual seria a segunda? Você quer saber qual seria a segunda? O que você perguntaria? Para testar? Para testar eu não saberia testar o computador porque eu sofro das mesmas limitações que qualquer ser humano, né? Ele conseguiria me iludir imitando, longe de mim, e eu não sou filósofo, mas qual seria a segunda pergunta que eu faria para esse computador, de curiosidade? Em que você acredita? Uma pergunta filosófica. Mas eu acabei de pensar, eu não conheço ele, não. Não conheço. Eu acho que eu já vi esse cara. Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já não vi o podcast, eu vi em outras circunstâncias. Acho que numa entrevista. O sentido da vida. Qual a sua crença? Qual a sua crença? Porque, veja, a crença, para mim, né? Agora é a minha opinião uma apenas. Coisa abstrata, né? A crença é uma abstração mental. Total. Cada um de nós tem uma. Palmeiras, Jeová... Que também tem uma conexão entre as pessoas, que gera conexão entre as pessoas. A maior eu uso no meu livro, o maior brainnet que eu vejo na minha vida, quando eu viajo os 40 anos que eu estou viajando pelo mundo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou numa cidade, eu vou em 2 lugares. Igreja? Se eu tenho tempo. Não, eu não vou em igreja. O jogo de futebol e numa ópera. Por que ópera?
porque eu vejo os dois extremos da sociedade, entendeu? Eu vejo as duas manifestações Tipo da de Brainerd. conexões. Eu gosto muito de ópera, desde criança. E é diferente do É muito futebol? diferente. É muito diferente, mas é o mesmo tipo de fenômeno, tá? Então você vai numa ópera, numa cidade italiana, não interessa onde seja, Trieste, uma cidade pequena, Roma, Milão, você vê o mesmo fenômeno. Se eles tocarem Nabucco do Verdi, que é o grande hino da independência italiana, né, porque os italianos, quando os austríacos estavam segurando a unificação da Itália, eles iam na rua e pichavam os muros Verdi. Os austríacos achavam que isso significava o compositor, mas na realidade era Vítor Emanuel II, rei da Itália. Era o código para mostrar que o movimento de resistência italiana estava vivo, entendeu? E o Verdi foi um grande símbolo, né? Então, quando toca Nabucco, os caras choram na tua frente, assim, né? Porque é como se fosse o hino nacional da unificação, né? Aí você vai no estádio de futebol. O que você vê no estádio de futebol? O cara pode ser PhD em física quântica, o cara pode ser desembargador do Tribunal de Justiça, membro da Ku Klux Klan, não interessa. O cara entra no estádio de futebol, ele vira parte da Brainerd. E quando faz gol, abraça e beija o cara suave. Não, e o cara tava xingando o número 9 lá 200 milhões de vezes, o cara faz o gol, instantaneamente ele é absolvido. Com certeza. Não é? Então você tem as duas Brainerds extremas de uma comunidade, principalmente na Europa, né? Agora, o que eu acho curioso é que as crenças, né? Nós estamos falando das crenças. Então você tem... Não existe um grupamento humano registrado por antropologistas que não tenha tido uma crença, um mito da criação e alguma divindade. A minha favorita, eu sempre falo, é dos mongóis, porque o deus dele era analógico. Ele não era antropomórfico, era o Big Eternal Blue Sky. Por isso que eles queriam conquistar o mundo. Não era só pela grana, pelo butim, né? É porque na filosofia mongol, eles eram os agentes do Blue Sky para unificar o planeta. Tanto é que se você o Gengis Khan parava na tua porta e falava assim, ó, se vocês aceitarem ser parte do Eternal Blue Sky do Tenji, que é a